Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Por que Jesus disse: não jogue pérolas aos porcos? A ordem "não jogue pérolas aos porcos" significa que não devemos entregar as coisas de Deus àquelas pessoas que não veem nenhum valor nelas. Essa ordem completa a declaração de Jesus de que não devemos dar aos cães o que é santo. Isso quer dizer que existem pessoas que se comportam como cães e porcos diante do tesouro do reino de Deus. Elas rejeitam e não apreciam o que temos de mais precioso. Então, quando Jesus diz para não darmos aos cães o que é sagrado e nem jogar pérolas aos porcos, ele está ensinando que devemos avaliar o comportamento das pessoas diante das coisas do Senhor. Quando Jesus disse: não jogue pérolas aos porcos, Jesus fez esse alerta durante seu sermão no monte. Nesse sermão, Jesus se dirigiu especialmente aos seus seguidores. Ele passou uma série de instruções sobre como eles deveriam viver e se portar de acordo com a realidade do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, esse sermão está registrado entre os capítulos 5 e 7. A frase "não jogueis pérolas aos porcos" está localizada especificamente no capítulo 7. Nessa porção do sermão, o Senhor Jesus faz algumas considerações acerca do julgamento. Inclusive, é nesse contexto que ele diz as palavras conhecidas: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Mateus 7:1. Com essas palavras, Jesus não estava proibindo qualquer tipo de julgamento, mas estava proibindo o julgamento hipócrita e indicando o padrão e a forma correta pela qual seus seguidores deveriam julgar adequadamente. Então, é na sequência desse ensino que ele diz: "Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos." Mateus 7:6. Nesse sentido, essa declaração serve de alerta acerca de uma verdade muito importante. Enquanto o julgamento hipócrita é terminantemente proibido, o julgamento justo é absolutamente necessário. Isso porque, para cumprir a ordem de não dar aos cães o que é santo, nem jogar pérolas aos porcos, é preciso que haja um julgamento que possa determinar quem se comporta como cão e porco diante das coisas de Deus. Quem são os cães e os porcos? Cães e porcos, nesse alerta de Jesus, representam todos aqueles que não apreciam e desprezam obstinadamente tudo o que envolve o Evangelho de Cristo. Aqui é preciso entender que os cães naquele tempo eram predominantemente animais selvagens. Eles eram violentos e perigosos. Andavam em bando e causavam muitos transtornos nas pequenas vilas e cidades. Os porcos, por sua vez, eram considerados animais imundos na lei mosaica. Os judeus não podiam ter contato com os porcos, pois eles estavam ligados ao conceito de impureza. Então, quando Jesus usa como figura os cães e os porcos, ele estava se referindo a dois tipos de animais rejeitados pelos judeus. Dessa forma, seus discípulos puderam entender que existem pessoas que agem como cães e porcos diante da pregação do reino de Deus. Não se pode dar coisas sagradas aos cães, nem jogar pérolas aos porcos. Da mesma forma como os cães não entendem as coisas sagradas, ou os porcos não apreciam o valor das pérolas, certas pessoas desprezam e não compreendem o valor das coisas de Deus. Se alguém jogar pérola aos porcos, eles certamente as pisarão. Assim como é muito perigoso interagir com cães selvagens que podem atacar e dilacerar alguém. Isso significa que os crentes não devem continuar anunciando a mensagem do Evangelho aos que dela escarnecem. Deve haver um limite. Eles devem exercer com muita prudência o julgamento autorizado por Cristo. Eles devem examinar e medir, com base na reação das pessoas diante do Evangelho, se elas são como cães e porcos. Esse julgamento, conforme já foi indicado, deve ser feito com muita paciência e atenção. Jesus compara aos cães e porcos apenas aquelas pessoas que desprezam e zombam das coisas de Deus.
São pessoas blasfemas que rejeitam deliberadamente e definitivamente as boas novas da salvação. Então, anunciar o Evangelho a esse tipo de pessoa é o mesmo que dar o que é sagrado aos cães e jogar pérolas aos porcos. Essa foi a nossa reflexão de hoje. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus abençoe você, a sua família. Até o próximo vídeo.